Se você é gestor de tráfego, coprodutor, copywriter, o que for no mercado digital, e você vê uma base de leads de um cliente que normalmente está parada ou que não está sendo tocado de uma forma estratégica, e nisso você encontra uma oportunidade, esse vídeo é para você, porque eu vou mostrar basicamente a estrutura e como eu comecei no e-mail marketing até fazer com que as empresas consigam também aumentar o seu faturamento em 5%, 10%, em alguns casos 15%, somente com esse canal de comunicação, somente com a base de leads, que, na minha visão, é um dos maiores e mais valiosos ativos que uma empresa precisa ter, principalmente nesse mercado digital que está amadurecendo a cada mês, a cada ano principalmente. Eu comecei em 2017, talvez, foi 17, onde o mercado digital ele era totalmente diferente da forma como ele é hoje, e as pessoas não valorizavam tanto a base de leads como precisam valorizar hoje. Então, é importante atrair, sim, os leads qualificados, mas é importante também levar em consideração que, às vezes, você precisa qualificar esses leads dentro da sua base. E eu quero mostrar aqui algumas formas de, não só para você qualificar, algumas estratégias para você também implementar nos seus clientes, mas, naturalmente, como você pode atrair pessoas que estejam interessadas também em trabalhar melhor a base de leads que elas já têm. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Ciotti, e eu sempre trago conteúdos sobre como você pode aumentar o faturamento com a sua base, estratégias para a sua base de leads e principalmente e-mail marketing, que é o que a gente também fala muito no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí para a gente poder bater a meta até o final do ano e não só isso, para você também ficar por dentro de todos os conteúdos que eu tenho soltado aqui, praticamente vídeos diários, onde eu vou te ajudar com algumas estratégias. E olha só, vindo aqui para a tela do meu computador, eu quero passar por 5 pontos. Primeira coisa, o que é e-mail marketing? O e-mail marketing, basicamente, de forma bem literal, mail é correspondência e é eletrônica. Então, é como se fosse uma correspondência eletrônica. E marketing é a forma como a gente vende para alguém. No fim das contas, é uma correspondência eletrônica com o objetivo de vender. Só que o e-mail marketing ele tem só como objetivo vender? No fundo, o objetivo principal, sim, é vender. Mas a gente pode aqui, através do e-mail marketing, engajar. A gente pode engajar, melhorar experiência, vender, sim, por que não, né? Isso também faz com que a gente consiga aumento no LTV, a gente consegue elevar nível de consciência e tem uma porrada de coisas que as pessoas elas não consideram quando vai analisar quais são os benefícios do e-mail marketing, porque o que o pessoal normalmente quer, o que as empresas experts normalmente quer é aumentar o faturamento. E sim, aumentar o faturamento é bom, é importante, mas não é a única coisa que o e-mail marketing pode fazer por você. Quando a gente pensa que a construção de uma base é a construção de um canal onde você vai conseguir impactar as pessoas por mais vezes e ter mais controle desses dados, dessas informações, ele vale muito mais a pena do que você simplesmente só ficar olhando por quanto está faturando através do e-mail. Sim, é importante olhar. De novo, não estou sendo negligente e falar que você não pode olhar o faturamento do e-mail. Pelo contrário, ele é uma das métricas principais e é algo que você precisa construir. Porque é como se fosse um casamento, tá? De uma forma bem próxima à analogia do casamento, tem leads que já estão mais preparados para comprar um produto seu e que normalmente você não precisa exercer muito esforço em cima dessas pessoas, mas existem pessoas que estão com mais dúvida, pessoas que estão em outra etapa da vida, pessoas que ainda estão te conhecendo, precisam de mais confiança, precisam de mais segurança para poder passar um cartão, principalmente dependendo do valor do seu produto ou serviço, ao que você está oferecendo. Então, o e-mail marketing ele tem como essa função de fazer com que você consiga aparecer mais vezes. Eu não gosto de falar que o e-mail marketing é simplesmente disparos de e-mail ou disparos de campanha. Pelo contrário, é também disparos de e-mail e campanha, mas tem uma porrada de possibilidade quando você olha para uma base de leads, que é automatizar processo, que é você centralizar os dados de cada pessoa, como formulários externos, uma pesquisa de audiência, comportamentos de site, comportamentos que um lead tem de forma externa, passar para dentro da sua plataforma de e-mail e fazer com que o entendimento de cada pessoa seja muito maior a ponto de você conseguir fazer a conversão se tornar um pouco mais fácil. Seja passando esses dados ou passando todo esse conhecimento de cada lead para um CRM, para um
comercial, fazendo uma ligação, colocando numa sequência de e-mails ou o que for. Mas o e-mail marketing tem um potencial absurdo de fazer com que você consiga esses benefícios, engajar, melhorar a experiência, vender, aumentar o seu LTV, elevar o nível de consciência, um monte de coisa. Quem não é visto não é lembrado, a gente está numa concorrência ferrada aí no mercado digital, onde o mercado digital de 17 não é mais como é em 2025. O mercado amadureceu e os custos por aquisição, custo de lead, por cadastro, custo por clique, aumentaram. Então a gente precisa saber como aproveitar o lead, que a gente captou a informação, a atenção dessa pessoa, da melhor forma até o fim de ciclo dele dentro da nossa empresa. Então, o e-mail marketing ele tem como esse objetivo de fazer com que você consiga trabalhar melhor os leads que estão dentro da sua base. E se você não está fazendo um trabalho de e-mail marketing, saiba que você está maluco. Você está investindo tráfego, investindo energia para poder gerar cadastro, fazer aquisição e não está trabalhando isso, é uma loucura. E aí eu queria trazer 2 pontos aqui que estão bem conectados, tá? Principalmente para você que vai prestar serviço. Primeira coisa é o nicho e segunda coisa é o serviço, eu vou dizer aqui. E eu vou falar um pouco do que eu faço. A primeira coisa do nicho é que sim, é importante você ter um nicho. Não estou dizendo para você ser nichado desde o começo, mas é importante você ter um nicho porque o e-mail marketing para cada cliente ele acaba sendo um pouco diferente. Então vamos supor, e-mail marketing para e-commerce, ele é muito diferente de um e-mail marketing para serviço, como também é muito diferente para um e-mail marketing para infoproduto, para lançamento, para perpétuo. Se você, claro, está trabalhando com o mercado de infoproduto, lançamento, perpétuo, webinar, essas coisas estão mais conectadas. Agora, se você está trabalhando com um negócio local, é totalmente diferente, porque é um e-mail marketing muito mais voltado talvez para a venda e para a prova social. Agora, se você está para e-commerce, por exemplo, aí tem um outro foco de você trabalhar bem o catálogo, de você entender comportamento no site, isso aí. Mas, isso aí é que tem muita coisa, tá? Mas quando a gente pensa nas possibilidades de cada nicho, elas são inúmeras. E quando a gente abre o leque para ficar atendendo diversas outras pessoas, acaba que é normal ficar perdido, principalmente porque você não tem um sistema replicável. Então, o que eu diria é para que você já meio que afunile o seu serviço ou o que você vai fazer de e-mail marketing com base no que você já tem mais facilidade, conhecimento ou um pouco de aptidão. Então, se você já está no mercado de infoproduto, gosta disso e vê a possibilidade de crescimento ali, fica focado nisso. Se você já trabalha com e-commerce ou se você quer migrar para e-commerce e quer atender esse tipo de pessoa, faça somente isso. Mas, e aí eu vou até trazer aqui alguns nichos que na minha visão são bons, que normalmente eu atendo, tá? Eu, diferente do que eu tô falando, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, 90% dos meus clientes são infoproduto, tá? Mas eu acabo não nichando tanto a forma como eu vou atender, porque eu tenho a academia do e-mail. E por eu ter a academia do e-mail, é importante para mim abrir o leque de clientes que eu atenda e da diversidade de nichos que eu atendo, para que eu possa também ensinar isso. Então, no fim das contas, eu vou pegando um pouco de cada tipo de cliente para que eu possa aprender e implementar coisas diferentes e tudo mais. Mas, quando você vai prestar serviço, se eu não tivesse, por exemplo, a academia do e-mail, eu ia ficar 100% em infoproduto, que no fim das contas é o que acaba acontecendo. Mas o ideal é que você consiga focar só num nicho aqui. Então você tem o e-commerce, você tem o infoproduto, você tem o serviço. E quando você vê, por exemplo, a nível de afunilando ainda mais, você consegue ter o subnicho, né? Então você consegue, tipo, serviços médicos, infoproduto do marketing digital, infoproduto de saúde, de fisioterapeutas e tudo mais, e-commerce de moda feminina, de moda masculina, de esporte masculino, enfim. O subnicho ele também importa muito, tá? Tanto que tem um cliente meu aqui, esse é meu brother. Tem um brother aqui no prédio, que é meu vizinho, o Léo, e o Léo ele tem um restaurante, que é um restaurante muito top. E durante muitos anos, é um restaurante de família, ele nunca fez marketing. Então, a gente está em 2025, ele começou a investir em tráfego nesse ano, em 2025, R$1.000 por mês até. Mas para você ver como é baixo e para você ver que existe
diversos níveis de consciência de empresas, de pessoas no mercado digital. Mas é uma empresa que já está grande, é uma empresa que já tem mais de uma loja e tudo mais. E ele contratou uma agência, por exemplo, para fazer uns negócios para eles, que aí está muito mais voltado para um negócio audiovisual, captação, vídeos, e aí ele até puxou o tráfego. Mas o que brilhou os olhos dele é ver que essa empresa, essa agência, atendia o Jacan, atendia umas lojas gigantes no iFood. Ele falou, cara, se ele tá atendendo tipo o Jacan, esqueci o nome do carequinha barbudo lá, que tem o Sal, enfim, é o cara tatuado lá, careca. Não que eu tenha muito cabelo, mas esqueci o nome dele. Mas quando ele viu os cases de sucesso dele, quando ele viu as empresas que ele atendia, os restaurantes que ele atendia, ele se sentiu muito mais seguro em pagar, sei lá, papo de 6 pau por mês, 7 pau por mês. No fim das contas, por ele saber que a empresa era especialista, ele teve mais confiança e ele decidiu fazer a contratação. Ele está contratando faz 6 meses, está pagando 6, 7 mil reais, então ele já tem, sei lá, mais de 40 mil reais investido nessa empresa porque ela é especialista. Então, quanto mais você conseguir se especializar, mais fácil vai ser a sua conversão quando você for olhar para um nicho e principalmente para um subnicho, tá? Eu não faço isso, mas por conta de eu ter que ensinar, tá? Aliás, se você tem curiosidade para saber como é a Academia do E-mail, onde tem bastante conteúdo gravado lá dentro, todas as lives semanais que acontecem aqui no canal quarta-feira às 15 horas estão gravadas e lá também, tem um link aqui na descrição. Que, aliás, para participar também das lives semanais, que essas sim são gratuitas, tá? Toda quarta-feira, às 15 horas, tem um link aqui na descrição para você poder se inscrever e já receber os e-mails não só das lives, tá? Mas os e-mails que eu tenho mandado. Então, é importante saber o que é e-mail marketing, é importante você entender a diferença dos nichos, dos subnichos e por onde você deve começar. Só que o por onde você deve começar, eu não diria que você, se estiver começando muito do zero, eu não diria para você começar escolhendo agora um nicho. O que eu diria para você é simplesmente oferecer o seu produto, que daí eu já vou falar como oferecer o seu serviço para um cliente, mas isso vai fazer você ter movimento e principalmente ter caixa, porque não adianta você só funilar e falar que eu atendo infoprodutores e tudo mais, sendo que você está começando, sendo que você não tem nenhum case, ou enfim, você precisa de bagagem, você precisa errar um pouquinho, você precisa de, principalmente, né, familiaridade com o e-mail marketing, com a plataforma. Existem configurações de SMTP, de domínio, que você precisa entender como fazer. É difícil? Não é difícil. São coisas simples e coisas que você normalmente faz uma única vez. Mas você precisa estar em movimento. Então, para estar em movimento, no começo, um cliente que não seja do seu nicho vai te ajudar muito a você ganhar essa experiência, essa expertise. Foi uma expertise com experience. Mas vamos lá. E os serviços? Os serviços que você pode oferecer. Na minha visão, tem uma porrada de serviço, tá? Que você pode oferecer. Eu ofereço 3 dentro da agência. 3? São 3 dentro da agência. Que são... Vamos lá. Para ficar um pouco diferente. Aí. São 3 serviços que eu ofereço normalmente dentro da agência. Que é implementação do e-mail, ou seja, existem pessoas que estão do zero, que não sabem por onde começar, que estão com uma base de leads ali no Excel ou num formulário e quer começar a mandar e-mail para essas pessoas. Daí a gente entra com a implementação. Tem a gestão de e-mail, que é a gestão de base praticamente, né? Eu falo gestão de e-mail, mas eu tenho falado muito aqui no canal sobre gestão de leads ou de base, gestão de base. Porque, no fim das contas, isso brilha mais os olhos e às vezes é mais fácil de vender. Tá? Mas, no fim das contas, gerir e-mail marketing é você gerir a base de leads que uma pessoa tem, que um cliente tem. Então, tem a gestão de e-mail, que isso aqui, às vezes, é one time, implementação normalmente é pontual. Aqui eu vou colocar um going, ou seja, ela é recorrente, então você pode cobrar um valor mensal aqui. E tem também
Ah, mas aqui não seria para começar, tá? Seria mais a consultoria. Consultoria é quando você tiver um pouquinho mais de experiência e você vê que tem uma empresa um pouco mais tradicional que não quer ficar terceirizando para a equipe do marketing e quer fazer um trabalho pontual de revisar a base de leads, de encontrar oportunidades, de treinar a equipe, aí você faz a consultoria. Na minha visão, tem muito lastro para você poder fazer isso. O que normalmente eu acabo cobrando mais caro mensalmente é a consultoria. A gestão de e-mail sai mais barato, mas ela é por um tempo maior, então no total ela acaba saindo mais caro que a consultoria, claro. E a implementação, ela não, é mais cara que a consultoria. A implementação normalmente é um serviço mais pontual. Eu vou colocar uns valores um pouco abaixo dos que eu pratico, só para se ter uma noção em relação ao que vocês poderiam fazer. Então, seta D, vai. Então, implementação. Dependendo da implementação, você pode fazer implementação de uma recuperação por e-mail, implementação de um lançamento, implementação de um lançamento como um todo com a recuperação. Normalmente é isso, tá? Ou, Lucas, quero migrar da minha plataforma de RD Station para Active Campaign. Quero migrar de outra plataforma para outra. A gente faz toda essa migração que está dentro de implementação. Aqui, a gente pode cobrar um valor de R$5.000, por exemplo. Que é um serviço pontual, um acompanhamento de 30 dias e tudo mais. Eu vou colocar valores que estão me vindo na cabeça, tá? Gestão de e-mail, normalmente você consegue, sem muita barreira, de 2.000 a 2.500. And consultoria, vai depender. Às vezes a consultoria é pontual, às vezes a consultoria é mensal, mas você também pode cobrar aqui o valor de R$4.000, R$5.000, dependendo do cliente que você vai atender, da complexidade da base de leads dele e tudo mais. Mas são valores assim, que eu já cobrei muito mais em cada um desses serviços, tá? Mas também já, meio que para começar, já atendi por menos. Gestão de e-mail, por exemplo, eu fazia por R$2.000. Ah, Lucas, eu posso fazer por 2.000 e cobrar mais porcentagem? Sim, você pode fazer isso, só que conforme a empresa for crescendo, a empresa ela vai vendo que o seu faturamento por e-mail ele vai aumentando, naturalmente, porque a base de leads vai tendo que crescer e você vai fazendo mais disparos de e-mail, vai aumentando também o seu faturamento por e-mail, e aí ela vai começando a te ver como um sócio, principalmente como um custo. Então, você precisa, na porcentagem, gerar muito valor para ela, ou gerar valor o suficiente para ela, para que ela não veja essa porcentagem como um custo, tá? E queira te tirar do projeto. Mas, no fim das contas, é uma porcentagem muito próxima ao que ela paga por vendedor, né? Então, só tem que tomar muito cuidado, porque ela tem os 2.500 para pagar, daí tem a plataforma, às vezes tem um copywriter que ela também já contrata, que demanda de copy para nós. Então, só tomar cuidado, mas 2.500 fixo é bom, agora R$2.000 com porcentagem, já fiz valores mais altos com porcentagem, enfim, eu já pratiquei várias coisas. Hoje eu prefiro ter valores fixos, que me traz mais previsibilidade e me traz mais tempo com a pessoa. Para renovar é tudo muito mais fácil. Porcentagem só em projetos muito pontuais. Serviços. Agora, indo para a questão das cobranças. Mas as cobranças já foi muito junto aqui, né? Falei os tipos de serviço, as cobranças e serviços, tá certo. Agora, por fim, como amarrar tudo isso, tá? Como você encontrar clientes. Existe aqui, clientes. Aqui, aí. Os clientes, eles são caso à parte. Por quê? Tem muitas formas de você fazer isso. Gerar conteúdo, rodar tráfego, tem como você ir correndo atrás dele através de pesquisa e tudo mais. Mas para mim, eu vou ser bem sincero, o que funcionou. Primeira coisa, tem um cara chamado Will Binder, grande amigo, que uma vez me mostrou, eu não sei se ele me mostrou ou se eu tinha visto no conteúdo dele, mas eu acho que eu vi no conteúdo dele porque eu ainda não fazia parte da comunidade dele. Ele me mostrou um negócio que você
faz uma prospecção ativa em que você, por exemplo, vai no mercado da Hotmart, ou sei lá, vai num expert, e nesse expert, cadê aqui? Produtos, nem lembro como entra aqui, mercado Hotmart. Hotmart, maior plataforma de curso online. Deixa eu ver aqui. Comprar um curso. Faz tempo que eu não entro nessa área de mercado. Eu sei como entrar quando eu tô logado. Mas tem aqui, ó, uma porrada de pessoa que tá vendendo um curso online, uma mentoria, o que for. E você pode entrar nesses cursos aqui e nos checkouts, preencher os seus checkouts, por exemplo, ver que as pessoas elas estão, se estão fazendo e-mail, se não estão. E mais do que isso, porque isso aí seria muito comum, mas é você fazer um checklist, listar pontos, por exemplo, vou até colocar um para ficar um pouco mais palpável. Você vem aqui e coloca assim, essa pessoa ela não faz recuperação, ela não manda e-mail com frequência, e-mail tá demorando. Aí você vai listando tudo o que existe de pontos que você poderia ajudar e agregar dentro do e-mail marketing dessa pessoa. Fez esse doczinho, você grava a tela, meio que mostrando esse fluxo, e vai abordando as pessoas, vai abordando a pessoa no direct. Isso funciona no direct, se você tiver o WhatsApp, melhor ainda, porque aí você já consegue gerar valor para essa pessoa e mostrar como você pode ajudar, tá? Então, essa é uma das formas que funciona muito bem e faz com que você, mesmo que pequeno, já consiga captar clientes, tá? Então, eu começaria nesse caminho aqui. O que funciona para mim muito mesmo, acaba sendo boca a boca. E aí, envolve também uma questão de indicação e eventos. Isso aqui também funciona muito bem para mim. E, no meu caso, né, conteúdo. Eu nem faço tráfego pago, tá? Ou dependendo de quanto você estiver vendo, eu até faço um pouco de tráfego, mas atualmente eu não estou rodando nada de tráfego. Mas dá para se fazer uma prospecção também disso, para poder trazer pessoas já qualificadas com base no anúncio. Então, se você trabalha com cliente e vê que existe uma base parada, essas são as oportunidades que eu acredito que você poderia aproveitar. Se você tem uma agência, se você é gestor de tráfego, copywriter, e vê que existe a possibilidade de você entrar com esse serviço, esses são os valores possíveis, tá? Agora, se você for gestor de e-mail gestor de e-mail e copywriter, não dá para cobrar 2.500 mais 2.500. Até dá, mas o valor que você precisa gerar é um pouco maior, tá? Então, só toma cuidado, porque banalizou-se ver esses números aqui, achar que é fácil, achar que um mês até você consegue, mas você tem que sustentar, entendeu? Você tem que ter culhão para mostrar que vale a pena o seu serviço. E não adianta você ficar cobrando valores altos, porque no fim você vai ser até mal falado, porque não vale a pena o seu serviço, sabe? Que nem uma porrada de agência que eu já vi por aí. Enfim, se você curtiu esse vídeo, deixa o like e eu vou deixar aqui no final do card, no final do vídeo, um card para você poder entender como funciona o onboarding dos leads, que na minha visão é uma das principais etapas que você pode implementar para todo e qualquer cliente, e 6 passos de como eu começaria uma base de leads hoje se eu tivesse do zero começando. Clica em um desses vídeos e te vejo lá. Valeu!